Olá, gestoras e gestores de RPPS. Estamos aqui para mais um episódio do Valorize-se Mais em 15 minutos. Hoje, diante das volatilidades, o recado vai para todos vocês, e especificamente aqui para os clientes da Mais Valia Consultoria, que tem uma certa agonia na realocação dos seus investimentos. Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta, por favor. Pessoal, nós estamos vivendo momentos bem difíceis macroeconomicamente. O que está acontecendo, né, essa expansão da geopolítica americana, que vem sendo esclarecida e apresentada ao mundo logo depois da posse do presidente Donald Trump, onde ele já falou em anexar a Groenlândia, né, gerou protestos. Depois teve o sequestro do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Agora está querendo transformar a Venezuela num Estado americano. Tem o efeito também sobre Cuba, estrangular Cuba para que ela deixe de ser ali um enclave não capitalista ou antagonista aos Estados Unidos, muito perto dele, e também, basicamente, em grande escala, o conflito armado no Oriente Médio, né? Isso gera apreensão em todo mundo sendo afetado, principalmente porque nós estamos falando da região mais produtora de petróleo, que está ali entre o Oriente e o Ocidente, onde temos refinarias de petróleo, reservas de gás, que vêm sendo atacadas e bombardeadas. Basicamente, o mote, né, o objetivo era derrubar o governo do Irã com apoio e com influência de Israel, por ser esse o seu maior inimigo, já que o Irã declara há muito tempo que um dos seus objetivos é eliminar Israel, e daí o medo de que o Irã tivesse uma bomba atômica e pudesse lançar sobre o Estado de Israel. Então, isso tudo está afetando. O petróleo é fundamental, porque o petróleo está nesse computador que eu estou falando, no óculos que eu estou usando, no casaco, no botão da minha camisa e com todos nós no mundo todo, né? No pneu do carro, peças de avião, enfim, tudo passa pelo petróleo, pela indústria petroquímica. Então, uma guerra em cima dos campos de petróleo, dos oleodutos de petróleo, das reservas de gás, mexem com todo o planeta e mexem especificamente com um componente, um indicador econômico que se chama inflação. Porque se essas coisas, o fornecimento desses produtos for sacrificado, for reduzido, for alterado, isso impacta preços de todos esses produtos que nós falamos, e milhares deles são computados na inflação dos Estados Unidos, do Brasil, da Alemanha, da China e do Japão. Então, isso é o que classicamente nós podemos classificar como risco sistêmico, né? É um fato que não era esperado, que não era avaliado há meses atrás, na dimensão que poderia tomar, ainda mais agora com o fechamento do Estreito de Hormuz, onde passa ali 20% do consumo mundial de petróleo. O mundo consome 100 milhões de barris por dia, né? Se a gente pegar todos os países com todos os produtos. E ali pelo Estreito de Hormuz passam por dia em torno de 20 milhões de barris de petróleo em petroleiros dos mais diversos países e que
saem dali, né, porque dentro ali, antes do Golfo, antes do Estreito de Hormuz, nós temos várias refinarias, várias pontos de abastecimento de gás de navios e que saem ali do Golfo Pérsico através do Estreito de Hormuz. Isso é risco sistêmico porque não adianta transferir o dinheiro para a Bolsa Americana ou para o risco privado em outros países, porque todos estão sendo afetados. Então, é um exemplo clássico de risco sistêmico e da célebre frase que não existe investimento sem risco, porque a gente não tem como controlar totalmente o risco. Uma parte dele a gente nunca controla, né? Como você se prevenir contra um ataque bélico com bombas aéreas e lançadas de porta-aviões na região do Oriente Médio? Não tem como. Né? A gente pode fazer o gerenciamento dos investimentos, mas tem uma parte que a gente não gerencia e ambos compõem o risco total, né? A parte que a gente controla e a parte que a gente não controla. Tocando na parte que a gente controla, né, em função de tudo isso que eu falei, a gente está vivendo muita volatilidade nos mercados de renda fixa e renda variável aqui no Brasil, que obviamente está afetando a carteira de vocês. Né? Nesses momentos de grandes volatilidades, vou repetir, não é momento para vocês mexerem na carteira, porque é complicado, né, para nós e para vocês fazermos movimentos de sacar de um indexador, aplicar do outro, tirar de um segmento e passar para outro, quando todo esse ambiente está com muita volatilidade. Então, não é recomendável, ainda mais vocês que são clientes de longo prazo, que se façam realocações da carteira. A gente entende a agonia de alguns de vocês em querer mexer na carteira, né, e nos solicitar isso, mas em períodos de elevada volatilidade, o melhor é termos cautela. Aliás, cautela no comunicado do Banco Central foi a palavra dominante, e que a gente, né, e ele se mostrou cauteloso na execução da política monetária. Então, nós também recomendamos a cautela na execução dos investimentos de vocês. A gente precisa ter um pouco mais de visão do que vai acontecer no curto e médio prazo, o que não é possível agora dizer se a guerra vai continuar mais tempo, se instalações maiores de refinarias e oleodutos vão ser atingidos, como alguns já foram atingidos por bombas. Então, eu peço calma a vocês, cautela, né? Vamos acompanhar os fatos, manter a carteira, pelo menos nesses primeiros momentos. Nós estamos aqui atentos, né? Quando nós enxergarmos alguma perspectiva de algum segmento que possa ser mais beneficiado, é óbvio que nós vamos entrar em contato com vocês para que vocês sugerir realocações de vocês. Óbvio também que vocês têm a autonomia de vocês. Se vocês acharem adequado, antes do nosso posicionamento, né, alguns têm perguntado, olha, estamos pensando em fazer isso, aquilo, esse ou aquele movimento, nós vamos nos posicionar, né, como temos feito com todos que têm tido isso. Mas nós temos dificuldade e cautela e responsabilidade e não ficar correndo atrás de movimentos de curto prazo agora com a carteira de vocês. Não seria adequado fazer isso. Então, peço essas duas atitudes. Confiem que nós estamos observando isso. Prestem atenção no que eu disse, que nós temos responsabilidade com os resultados de vocês. E, obviamente, se vocês tiverem autonomia, tiverem segurança, e vocês têm isso para fazerem autonomamente modificações na carteira, vocês podem fazer. Como eu disse, vocês podem consultar, estão pensando em fazer isso, isso, isso. Qual a sua opinião? E aí nós nos posicionaremos. Mas, no momento, o CDI ainda é o grande abrigo nesse momento,
né, os fundos IRF1, os fundos CDI, né, mas também não podemos sugerir de sacar de alguns ativos e alguns segmentos. Por exemplo, com a 5272 agora, se nós sacarmos de determinadas alternativas de investimentos que vocês não podem colocar, por causa do nível do progestão e da 572, de volta dinheiro nesse segmento, vocês ficam, vamos dizer assim, amputados de poder, num breve espaço de tempo, se esse cenário geopolítico se dissolver, né, ficar, a guerra acabar, vamos dizer assim, ou partir para um nível mais confortável de ações, vocês perdem esse segmento do qual agora, em cima do pânico, em cima do pavor, em cima da ansiedade de fazer resgates que depois, segmentos que vocês não podem aproveitar novamente enquanto não mudarem de nível de progestão, que nós sabemos que não é uma coisa que se faz em 2, 3 semanas. Tá legal? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz para um pequeno evento que eu tive, mas são os slides, dois slides que eu quero usar aqui com vocês, que são esses dois aqui. Primeiro, né, lembrando, o Banco Central, a expectativa era que ia reduzir agora em março em 0,5% a taxa Selic, trazendo ela de 15 para 14,5%. Diante de toda a geopolítica, todo esse cenário, como eu já disse também, o Banco Central, por cautela, reduziu só em 0,25%, para não frustrar o mercado e também porque a inflação vinha se aproximando, estava dentro do intervalo permitido ou esperado de variação em torno do 3%. Com isso, o Banco Central mostrou a disposição dele, mas falou, olha, vou tirar um pouquinho, né? Era o compromisso já dito, mas vou devagar, vou com cautela, como eu disse, como ele falou várias vezes, tá? Então, ele só reduziu 0,25% e vai acompanhar o cenário, assim como nós também. Então, o que ele fez é o que nós estamos recomendando. E aqui só algumas manchetes da semana, dessa semana que passou, né? Ali, Bovespa e Real tem forte valorização com queda dos juros futuros após a intervenção do Tesouro. Aí, ainda nessa semana, um outro trecho. Dólar tem forte alta e o Ibovespa cai após decisão do Fed e antes do Copom com guerra no radar. Né? Então, você vê que, num dia, o Ibovespa e o Real têm forte valorização e, no outro dia, eles têm forte desvalorização. Então, fica bastante difícil tomar decisões nesse ambiente. E há muito tempo não acontecia, o Banco Central fez intervenção do Tesouro, ele entrou comprando e vendendo, anunciando, para diminuir a volatilidade, aquela que a gente não quer operar nela, para diminuir a volatilidade, ele fez compras, anunciou, vou comprar NTNB, depois, olha, vou comprar a título pré-fixado, as NTNFs e as LTNs. Então, olha o tumulto que tudo isso causou no mercado. E aí, aqui, para completar, um texto, né, que eu peguei, todas essas manchetes são do jornal Valor Econômico. Após surpreender o mercado e recomprar títulos pré-fixados durante a manhã, o Tesouro Nacional realizou, na tarde desta segunda-feira, uma nova intervenção e propôs a recompra de NTNB, títulos indexados à inflação. O Tesouro indicou que pretendia comprar até 10 milhões de títulos e vender 1 milhão, né? Ele ia comprar e vender. Ao final desse leilão extraordinário que não estava programado, que surpreendeu o mercado, ele recomprou só 35% do lote de 10 milhões das NTNB, mas operou um volume que somou 15 bilhões de reais. Então, a gente vê, né, que foi uma
intervenção do Banco Central, sacudindo o mercado, mexendo com o dólar, mexendo com a Bolsa. Então, vamos ter cautela, né? Como se dizia, cautela e canja de galinha nunca fazem mal em qualquer situação, né? Nós estamos atentos para ajudar vocês na continuidade da gestão de carteira de vocês. Tá legal? Mas está aqui o nosso recado. Estamos firmes aqui acompanhando tudo isso para passar para vocês. Um bom fim de semana para vocês. Obrigado pela atenção e até a semana que vem.